Olá, salve! Hoje é dia da gente descobrir as diferenças entre os sistemas políticos e econômicos vigentes no mundo durante todo o período contemporâneo da nossa história. Vamos lá? Bom, você sabe o que é liberalismo? Você consegue diferenciar anarquismo de comunismo? E o comunismo é a mesma coisa do que o socialismo? Vamos lá! Vamos entrar agora nessa viagem. Primeiro vamos começar pelo liberalismo econômico. O liberalismo econômico nasce na Europa, em pleno século XVIII, século das luzes, período do iluminismo. A Europa é tomada por uma nova corrente filosófica que defendia um mundo mais livre, um governo menos autoritário, repensava os valores absolutistas, repensava os privilégios feudais, repensavam essa fé exacerbada, essa teologia para explicar os fenômenos do mundo. E diante desse cenário, diante desse quadro, diante do crescimento econômico, diante do crescimento urbano, a intelectualidade acompanha esse desenvolvimento e a gente vai ver florescer, em pleno século XVIII, o iluminismo. E dentro do iluminismo surgirá o liberalismo econômico. Adam Smith, o escocês, é considerado o pai do liberalismo econômico. Em seu livro, A Riqueza das Nações, ele vai deixar bem claro esse novo pensamento que vai reinar durante um certo período da humanidade em determinados lugares do mundo. Vamos lá, vamos ver o que é liberalismo econômico. Bom, o liberalismo econômico é um sistema econômico no qual vem substituir as antigas práticas do sistema mercantilista. O sistema mercantilista era o sistema reinante na economia das principais nações europeias. Quais eram as características do mercantilismo? O Estado forte, o Estado interventor, um governo autoritário que terminava intervindo no preço dos produtos, intervindo na economia. E para Adam Smith isso prejudicava em muito o desenvolvimento do mundo. O que ele pregava? Pregava a diminuição dessa interferência do Estado na economia. Pregava que o preço dos produtos fosse regido por uma mão invisível, que era a competitividade. A competitividade ia forçar o empresário a dar o melhor de si, a produzir o melhor produto para vencer o seu concorrente. E isso faria com que o consumidor ganhasse, com que todo mundo ganhasse na sociedade, na visão dos liberais, na visão de Adam Smith. E além do mais, o que eles pregavam? Uma diminuição da carga tributária do Estado, a livre concorrência, defendiam a propriedade privada e um papel cada vez menor do Estado sob o controle da economia. Essas eram as características primordiais do sistema liberal. Mais tarde, em pleno século XIX, a gente vai conhecer o auge do sistema capitalista, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai se fazer presente em parte de países europeus. E aí, como uma forma de protesto, como uma forma de resistência, nascerá na Europa, em alguns países, a ideologia anarquista. Anarquismo é bastante diferente do liberalismo que a gente viu nesse vídeo. O anarquismo, a palavra, vamos entender primeiro a palavra. A palavra anarquismo vem de anarco. O ar significa uma negação ao poder. Então ele é contra o poder, contra a anarquia que é poder. O que eles pregam? Eles pregam a ausência dessas instituições, dessas macro-instituições, a ausência do Estado na sociedade. A sociedade deveria se autorregular sem precisar da interferência do Estado. A ausência da igreja. Eles diziam que a igreja era uma instituição muito forte que prejudicava a sociedade. A ausência do controle, a ausência da polícia, do policiamento. A sociedade seria capaz de se autorregular em pequenos núcleos. E assim seria a sociedade anarquista. Eles se colocavam contra a burguesia, contra a propriedade privada, contra o sistema capitalista e contra aquele mundo vigente da Europa no século XIX. Essa ideologia anarquista, e vai ter como os principais ideólogos
Proudhon é um dos principais ideólogos do anarquismo. Um outro ideólogo importantíssimo é Bakunin, o russo Bakunin. Vai ter primeiro o francês, que eu acabei de citar, depois o russo Bakunin, que vai sistematizar esse pensamento e vai fazer com que esse pensamento adentre em boa parte da Europa. Mais tarde, ainda no século XIX, sob o jugo do sistema capitalista, algumas pessoas, ou grande parte delas, se sentiam prejudicadas por esse sistema. E aí vai surgir o socialismo. A gente vai falar aqui do socialismo científico. Socialismo científico gestado, criado, pensado por Karl Marx e Friedrich Engels. Essa dupla vai criar essa nova ideologia que vem contrapor ao sistema capitalista. Bom, o que eles pregavam? Eles pregavam uma evolução constante da sociedade. Eles diziam que eles estudaram a história da humanidade, as relações sociais, as relações de poder, e falavam que o capitalismo foi o ápice dessa exploração. Eles queriam substituir o sistema capitalista pelo sistema comunista, comunal. Mas antes da sociedade sair do comunismo e sair do capitalismo, melhor dizendo, e ir para o comunismo, a sociedade passaria por um estágio. Esse estágio eles chamaram de socialismo. Então vamos lá, tinha uma etapa. Capitalismo, no qual a Europa vivia. Do capitalismo, a partir da revolução proletariada, do proletário, a gente iria adentrar no mundo socialista, no qual o Estado seria bastante autoritário, o Estado seria bastante forte, as empresas privadas se tornariam estatais, né? A economia seria planificada, né? Não haveria a livre concorrência, não haveria a propriedade privada, né? E a partir desse modelo controlado pelo Estado, no futuro, a evolução do sistema seria o comunismo, onde haveria a ausência do Estado, a ausência desse controle macro. Guarda algumas características do anarquismo, né? Essas ideologias anarquistas e comunistas chegarão no Brasil através dos imigrantes italianos, sobretudo, que virão trabalhar nas lavouras de café, em outras regiões do Brasil, além da Sudeste, alguns vão para o Sul também, e aqui será gestada, primeiramente, essa ideologia anarquista e, posteriormente, o comunismo, principalmente a partir da década de 20 do século 20. Pois bem, eu aguardo vocês no canal, se inscrevam no canal, dê essa força, faça com que ele continue ativo, contribua com a gente, divulgue, compartilhe, jogue para o mundo, e eu aguardo a sugestão para os próximos vídeos. Um grande abraço e fiquem bem!